Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. É com alegria que sempre damos e fazemos essa saudação, cientes, certos de que há sempre uma reciprocidade, uma comunhão, e queremos também estender esse abraço, esse boa noite para o internauta que interage conosco nesta noite. Sinta-se também abraçado, visitado e participe também deste culto de doutrina que, com certeza, uma vez mais, nos será saudável, nos será gratificante. Avisando de primeira mão e em primeira mão que o culto de ontem, a palavra de ontem, as glórias futuras de Jerusalém do Messias já está no YouTube. A partir de 5 horas da tarde de hoje, o card foi colocado e já se encontra disponibilizada a palavra de ontem, as glórias futuras de Jerusalém e do Messias, portanto, já está no YouTube. Glórias a Deus, hoje já temos a normalização da nossa internet, em virtude de uma subtração de cabos de fibra ótica que ocorreu aqui. O caso chegou até a Anatel, até a ouvidoria da TIM, e foi tudo resolvido com muita luta, amém, amados? E com a oração desse povo maravilhoso, esse povo de Deus que é você aqui presente hoje. Muito bem, queridos, a doutrina de hoje está posta do parasitismo à interação no corpo de Cristo. Repito, do parasitismo à interação no corpo de Cristo. Muito bem, então com certeza nós vamos passear na palavra, mas eu quero antecipar antes de orar. Parasitismo é um movimento de parasitas que não permitem que os hospedeiros, que os corpos, que os parasitas exploram, tenham vida. Então, eles se alimentam do hospedeiro. O parasitismo é um movimento que se alimenta de quem o hospeda. Então, ele não deixa, ele não permite que haja a vida, a interação do corpo explorado. Por isso, do parasitismo, a interação no corpo de Cristo, temos a convicção de que nesta noite não existem aqui parasitas espirituais. Amém, amados? Glórias a Deus. Eu tenho convicção disso, apenas aprenderemos muito, com certeza. Eu quero começar lendo Provérbios, capítulo 30, passagem conhecidíssima da amada igreja do Senhor, já pregamos sobre isso em 2008. Provérbios 30, não como eu vou pregar hoje, é claro. Provérbios 30, de 15 a 16. Provérbios 30, de 15 a 16. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra, que não se farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Te bendizemos, glorioso e eterno Deus, magnífico Senhor, pela oportunidade que nos concedes de aqui nos reunirmos como corpo, como igreja, congregados e já tendo desenvolvido os 5 minutos de oração, tendo tido uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora também, uma vez mais, capacita-nos, Senhor, para que nos saiamos diante de Ti, como Tu queres, como Tu desejas, para a Tua honra e glória, como fez de forma maravilhosa o Teu ministério de louvor, nessa entrega, nesse ritmo maravilhoso que empreendeu aqui, esse lindo e guerreiro ministério. Obrigado, capacita-me, unge-me, tanto quanto a eles, tanto quanto já o fizestes com eles, membros desse ministério. E agora eu te glorifico e te exalto, pedindo, Pai, a tua cobertura, a tua unção e a tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dadá. Daqui a pouco nós vamos entrar e adentrar nos demais itens. Mas aqui a palavra está tratando da sanguessuga, que tem 2 filhas, a saber, Dadá.
elas nunca dizem recebe, recebe. É dá, dá. Dá, dá. Vem a mim, vem a mim, vem a mim. A você nada. Quantos estão entendendo? A sanguessuga, querida Igreja do Senhor, ela faz parte desse núcleo de parasitismo e ela não é a principal, mas é uma relação interespecífica em que um dos envolvidos é prejudicado. Neste caso da sanguessuga, o prejudicado é o hospedeiro, é o organismo que recebe a sanguessuga. Ela também é um organismo e o objetivo dela é alimentar-se do organismo hospedeiro. Qual é o alimento da sanguessuga? Sangue. Ela se alimenta de sangue e uma sanguessuga de tamanho médio é capaz de sugar 470 ml de sangue num período de 2 horas. Então, a sanguessuga, o texto bíblico diz, e obviamente que Deus, por conhecer a sanguessuga, a colocou nessa visão. Ela tem lábios que aderem, ela tem lábios que se alojam e pregam e aderem firme na pele do hospedeiro, do organismo vivo a quem ela vai sugar o sangue. Hoje também a ciência usa a sanguessuga para desentupir, para aliviar êmbolos sanguíneos, para tirar do sangue aqueles impedimentos, mas com uma supervisão médica fantástica, fabulosa. Elas são usadas, então, para sugar aquele sangue que está armazenado, que está coagulado, para desobstruir correntes sanguíneas. Isso é muito raro, mas é também usado. Então, vamos lá. Nós estamos aqui diante de alguns exemplos de parasitismo. Carrapatos, pulgas, piolhos, que parasitam animais e seres humanos. Tem alguém com o celular ligado? Ou é impressão minha? Oh, muito obrigado, meu pastorzão. Meu pastorzão é treinado e disciplinado para isso. Não tem problema, então, com ele. Amados, então, dizia o quê? Que carrapatos, pulgas e piolhos parasitam animais e seres humanos. Eles também se alimentam do quê? Oi? Quando? Onde? Sangue. Sangue. Tem gente que não lembra do piolho, da pulga. Muito bem. Ele se alimenta também de sangue. Muito bem. Então, nessa noite, igreja amada do Rei Jesus, nós estamos diante de um quadro em que o Senhor nos mostra uma visão de alguns seres, eu não diria o nome científico, até para não complicar. As sanguessugas, elas têm um nome técnico, mas vamos usar como parasita também. Muito bem. Nessa noite, eu quero dizer para vocês que todos esses exemplos que nós vamos dar aqui, eles nos remetem para a capacidade de viver em interação. O Senhor jamais gostaria que no seu corpo existissem sanguessugas. Quantos concordam? Amém. Ele prefere a interação. Nós somos um corpo que somos chamados a colaborar, a sermos colaboradores uns dos outros. Amém? A amarmos uns aos outros, a nos alojarmos para promover a alegria, a felicidade, o sorriso do outro. O sanguessuga espiritual é aquele que suga amor, suga sorriso, suga cumprimento, suga alegria e em troca não diz recebe também. Só diz dá, 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 dá. Quer dizer, ele suga a pessoa até a morte espiritual dela. Então, assim como a criança está empolgada, entusiasmada, falando, nós sabemos que nessa noite, amados no Senhor, o parasitismo espiritual é danoso à igreja, tanto quanto a sanguessuga é danosa aos seus hospedeiros. Amém, amados? Amém? Glórias ao Senhor. Muito bem, nessa noite, então, quero repetir que essas leituras todas vão nos remeter para a visão de que o Senhor não quer que isso ocorra com a sua igreja. Então, eu li 15 de Provérbios 30
A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dada. Aí vem um desdobramento. Há 3 coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que não dizem basta. Primeiro, a sepultura. A sepultura, sempre que o mundo é mundo, onde quer que ela esteja, ela não se cansa do que a sepultura? Exatamente. De tragar mortos, de sepultar mortos. Seres vivos colocam mortos e as sepulturas jamais se fecham, jamais cessam. Existem em Manaus, por exemplo, vários cemitérios, vários locais clandestinos, enfim, e outros legalizados de sepultamento. Então, a sepultura, ela não se farta. Que mais? Vamos lá. A madre estéril, a mulher estéril, quando ela o é, ela aspira, ela deseja, ela anela ser fecundada, ser engravidada, poder estar ali depositando o homem nela, o esposo nela, aquela vida, quando ela deseja e tem o ventre estéril. Há coisas e há momentos que não podem se comparar. Aqui fala da madre estéril mesmo. A terra que não se farta de água. Enquanto houver água, haverá terra. Enquanto houver terra, ela não parará de sugar a água. Em todos os lugares, até no deserto, ela aspira, ela absorve água. Muito bem. Então, a terra, aqui, que mais? Que não se farta de água. E o fogo, que nunca diz, basta. O fogo, ele é devorador, ele é alucinante, ele é incinerador, ele nunca diz basta por si próprio. Ele tem que ser contido por fontes alheias a ele, para que ele pare com o seu ou a sua incidência de destruição. Todas essas comparações são contrárias, são antagônicas, e Deus não deseja no seu organismo vivo, na sua igreja, no seu corpo. Amém, amados? Muito bem, é uma força de expressão que Deus nos usa para mostrar algo tremendo. Eu vou mais a 3 exemplos ou 4 para que nós não percamos de vista o que Deus quer falar conosco nesta noite. Aí mesmo, em Provérbios 30, eu lerei do 21 ao 27, e você vai discernindo para que você entenda o que Deus quer falar. 21. Sobre 3 coisas estremece a terra, sob a de baixo. Debaixo de 3 coisas a terra estremece. Sobre 3 coisas estremece a terra. Sim, sobre 4 não pode subsistir, não pode resistir. Quem são ou o que é? Sob, debaixo do servo quando se torna rei. Então aqui Deus está remetendo uma imagem de um servo, de um escravo, que era escravo e, como tal, sem o merecimento devido, tornou-se rei. A Bíblia e nós entendemos que o que Deus quer nos dizer aqui é que esse líder, esse rei, vai fazer com o seu povo aquilo que fizeram com ele. Então ele será um vingativo, ele não terá escrúpulos. Que mais? Sob o servo que se torna rei primeiro, sob o insensato, que é louco, sob o insensato quando anda farto de pão. O insensato louco que se alimenta bem, o que ele vai fazer? Ser mais insensato e louco ainda. O insensato, um louco, um estulto, bem alimentado, ele vai espraiar a sua loucura, a sua estutícia, e ele será tremendamente danoso ao seu ambiente, à sua sociedade. Sob esse insensato também a terra estremece. 23. Sob, debaixo da mulher desdenhada quando se casa. O que é a mulher desdenhada quando se casa? A mulher desacreditada, a mulher turrona, a mulher antagônica, a mulher cuja habitação com ela parece goteira no telhado, a mulher que não tem prenda, que não tem escrúpulos e que expõe aquele com que ela casa às maiores prensas, às maiores amarguras. Que mais? Que mais? Que mais, queridos? Onde é que eu estou?
Eu sei que eu estou aqui no púlpito. Sobre a mulher desdenhada, falou bem a pastora quando se casa. Sobre a serva, quando se torna herdeiro da sua senhora. Herdeira da sua senhora. Deus está fazendo o mesmo retrato da escrava, serva, quando ela, sem que se apercebesse, sem merecer, ela se tornou herdeira de sua senhora, que ao morrer, para que não tivesse nada a quem deixar, deixa ela. Ela vai ficar com aquela herança e ela será para aquela família, caso haja, um tormento, e para a sociedade também. 24. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. Agora vamos lá. São exemplos positivos. São exemplos para o corpo de Cristo. Agora o Senhor nos toma uma visão positiva e traz insetos, animais, principalmente, que são super úteis. E vão nos dar exemplo do quê? Comunhão, congregação, e por aí afora vamos entender. Há 4 coisas no 24, muito pequenas na terra, que porém são muito, ou são mais sábias que os... Aí é pesado, né? Elas são mais sábias do que os sábios. Olha que coisa linda. Quem está colocando isso é Deus, através, inspirando pelo seu Espírito Santo a Salomão à época. Aí, vamos lá? As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Esse verbo preparam está alocado com as formigas. As formigas preparam a sua comida. É um povo sem força que, todavia, entretanto, contudo, no verão preparam a sua comida. Quando desaba o toró, quando desaba a tempestade, quando vem o frio, o inverno, elas ficam intocadas, tendo um estoque de alimentos para toda aquela estação de frio, de chuva, inconvenientes para se trabalhar. Então a formiga é sábia, extremamente sábia. Ela trabalha durante o verão, queridos. Elas não param e colocam lá naquelas prateleiras, as casinhas delas começam e lá embaixo é uma série de derivações e elevações e desigualdades que fazem um abrigo seguro. As formigas, povo sem força, as formigas que no verão preparam a sua comida. Os arganazes, os roedores, povo não poderoso, contudo, fazem os arganazes a sua casa nas rochas. Fazem a sua casa nas rochas. Quem aqui construiu a sua fé na rocha? Quem aqui é o homem e a mulher prudente que edificaram a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus? Quantos? Então vocês são arganazes, roedores, buscam a Deus, tanto quanto as formigas, para terem o que comer durante o dia mau. E também os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos, turmas. É um exemplo de unidade, é um exemplo de comunhão. E eu quisera, e Deus quisera, que todos nós aqui fôssemos um bando de adoradores, um bando de formigas, arganazes, gafanhotos, que pudéssemos produzir para o reino de Deus. Igreja amada, posto isso, nós começamos então a ver que o parasitismo é uma relação que é injusta, porque ela envolve um prejudicado sempre. É uma relação em que nela um suga e o outro é sugado. Um vive e o outro está morrendo, porque aquele que é parasita, ele vive às custas da vida, do sangue do seu hospedeiro. Porém, não é assim com as formigas, com as arganazes, não é assim com os gafanhotos. Por isso, nós estamos aqui nessa noite, trabalhando e vendo essa questão maravilhosa de que Deus está nos mostrando exemplos do reino animal, dos quais nós podemos tirar extremadas lições. Tenho certeza, tenho convicção que para os sábios aqui
presentes, e creio que sejam todos, isso é uma extremada lição para aprendizado nosso. Amém, queridos? Glórias a Deus. Eu já começo a explorar a presença maravilhosa, a presença excelente do nosso amado pastor Haroldo, que nos dá a honra de sua visita nesta noite, para que ele nos possa ler, por gentileza, meu pastorzão, Gálatas capítulo 5, de 13 ao 15. Pastor Haroldo nos dará a honra de ler Gálatas capítulo 5, de 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Muito obrigado, meu pastor. Porque vós, já muito bem lido pelo pastor, amados, quando eu releio, é para que fique bem gravado em nossos corações. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Segure aí. O que é usar da liberdade para dar ocasião à carne? Usar da liberdade para explorar. Usar da liberdade para enganar. Usar da liberdade para sugar o seu próximo em vez de interagir com ele. Usar da liberdade para fazer o parasitismo espiritual. Eu tenho convicção de que aqui não existe, nem vai existir, porque não damos vazão a ele. Então a Bíblia diz: não useis da vossa liberdade por pretexto da malícia, lá em Pedro, mas useis da vossa liberdade para fazer o bem ao corpo de Cristo. Muito bem. Aí o pastor nos leu de forma tremenda: porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros. Aqui mata a pau o parasitismo. Aqui mata a pau o sugador e o sugado. Porque, olha que coisa linda, antes vós sois sede antes servos um dos outros pelo amor. Que coisa linda. Então, no corpo de Cristo, há uma interação de servidão, onde eu sou servo da pastora, ela é minha serva, e nós dois de vocês, vocês nossos também, e assim vice-versa, e assim intensamente, nós fomos chamados em amor para sermos servos uns dos outros. No parasitismo, não há essa relação. A pulga, o piolho, o carrapato, a sanguessuga, eles são seres que vivem sugando o hospedeiro e nunca dando ao hospedeiro nenhum tipo de relação, de amor, de elogio, de cumprimento, de fazer ele bem. Aqui não, nós somos servos uns dos outros em amor. Não responda, apenas ouça. Quantos aqui têm servido alguém em amor? Amém. Não adianta dizer não diga, porque vai dizer. Porque essa igreja é avivada, é uma bênção. E quem falou amém não pecou, não. Muito pelo contrário, não conseguiu segurar a sua alegria de servir. Amém, amados? Glória a Deus. Amém. Então, olha aí, sede servos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ó, se a sanguessuga amasse o hospedeiro como ela ama a si mesma, ela tiraria sangue e daria sangue. Toma, te amo, toma, tem uma relação. Não, não há relação. Eles sugam o hospedeiro. Muito bem. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, isso existe no corpo? Existe, irmão. Inveja, ciúme, contenda. Há pessoas que não conseguem interagir, que não conseguem curtir, que não conseguem comentar nada do amado, da amada, porque se sentem rancorosos. Então, olha o que Deus fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo, servos, porém, olha lá, sede também, porém, vós, se vós, porém, vos mordeis, eita, aí não é mais nem sanguessuga, vos mordeis
uns aos outros e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Deus vai chegando a um ponto que ele vai detectando no meio do seu povo o parasitismo e ele vai destruir. A pessoa não. Cuidado, não é a pessoa, irmãos. Senão poderíamos ser radicais, extremistas, não. Ele vai destruir o parasitismo. Ele vai destruir aqueles que vivem sugando os outros, aqueles que são danosos, que só querem dar, e tomar lá nada. Então, em nome de Jesus, Deus não quer isso, nem tem isso aqui nessa igreja. Amém, queridos? Quantos estão felizes? Quantos aqui podem nessa noite de coração dizer, no coração somente, tá, queridos? Eu jamais serei parasita. Pode falar se quiser. Vamos dizer, eu jamais serei parasita. Em nome de Jesus, se alegre com seu irmão, chore com seu irmão, sorria com seu irmão, pare com aquele rancor. Parece que comeu manga verde, parece que comeu uva verde. Sorria, Jesus te ama. Amém? Vamos aplaudir o rei? Glórias ao Senhor. Eu peço uma leitura para tomar uma água aqui, servir uma água. A minha linda e amada pastora Nayuf nos vai ler agora, por gentileza, minha pastora linda, 1 de Coríntios 3, de 1 ao 3. Atente bem para que identifiquemos isso também no corpo. 1 de Paulo aos Coríntios 3, minha pastora, de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Obrigado, minha pastora. Eu, porém, irmãos, escreve o apóstolo Paulo aos Coríntios, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Mas, deixa eu ler melhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque, olha lá que coisa linda. Por quê? Porque nem podeis agora ainda, sois carnais, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? É impressionante, igreja, Deus não está se direcionando, nem acusando, nem colocando o dedo em riste para ninguém. Deus está colocando no meio do seu corpo, em termos de exortação, uma palavra para que nós nos livremos dessa pecha, dessa marca, de sermos contenciosos, ciumentos, de termos em nosso coração contenda, ciúme, porque havendo isso, a pessoa que é contenciosa, que é ciumenta, que não é voluntária, ela se torna parasita. Ela não consegue liberar amor, ela não consegue liberar perdão, ela não consegue liberar admiração. E nós devemos admirar-nos uns aos outros. Nós devemos ter-nos como exemplo. A Bíblia diz, Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós somos imitadores uns dos outros em Cristo. Então, irmãos, ainda agora não podeis suportar. Lá na igreja de Corinto, havia uma divisão, eu sou de Paulo, de Apolo, e vocês conhecem a história. E Paulo começa, irmãos, vocês ainda são carnais. Como é que vocês querem alimento sólido? Leite vos dei a beber, porque ainda sois crianças na fé. Não vos dei alimento sólido. Em casa você lê Hebreus, capítulo 5. Lê Hebreus, capítulo 12. Vai ter lições maravilhosas do que é o castigo, o amor, a disciplina do Senhor, para que sejamos fluidos,
ou fluidificando o amor e possamos repartir, distribuir o amor de Deus para os nossos irmãos, jamais sem parasitismo. Pediria ao nosso presbítero amado, Luciano Gonçalves, e eu dou tempo, se ele não tiver microfone lá em cima, o Christian vai que nem um raio para lá agora, e o nosso presbítero Luciano irá nos ler, por gentileza, meu presbítero, somente 1 Coríntios 9, versículo 23, meu presbítero. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Oh, glória! Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Quantos aqui podem, e eu não vou perguntar, tá, queridos? Não vou perguntar, fique tranquilo, você não vai ter que se expor. Mas quantos aqui podem inteligir, intuir, colocar no seu coração o que é cooperador? Por exemplo, a sanguessuga coopera? O Eduardo fez de Necaticatiri, né? Não. O piolho colabora, coopera? O carrapato? Não, irmãos, não. Porque neles não há o contributivo, não há relação, não há interação. Então, olha que o Luciano nos leu. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim, com o objetivo de me tornar cooperador com ele. Você é cooperador com quem e por quem? Por causa do Evangelho. Você não é colaborador por causa do pastor, da pastora, dos presbíteros, não. Você é colaborador do Evangelho, da palavra de Deus. Por isso você vê aqui pessoas abnegadas, roucas, ministrando, tirando do coração, espraiando-se, derramando-se, dilatando-se de força e vigor. Sabes por quê? Porque elas servem o Evangelho. Elas cooperam com a igreja na palavra, elas amam e vivem a palavra. É por isso, queridos, tudo faço. O que é tudo? Tudo. Não exclui nada, né, irmã Ana? Não exclui nada. Tudo é tudo. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Você canta rouco? Amém. Você aí pensa em tudo, tudo no bom sentido. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo faço para me tornar cooperador com ele. Posso fazer um irmão feliz, uma irmã feliz? Posso. Devo e não posso abrir mão disso. É uma missão sacerdotal. Amém, queridos? Glórias ao Senhor. E nessa noite, eu vou para o versículo não, eu perguntaria se a nossa missionária está de óculos. Obrigado, minha amada. Missionária Mara Simone, por gentileza, minha amada, nos leia somente também esse versículo. Colossenses 3, somente o versículo 17, missionária. Pausadamente, fique tranquila. Colossenses 3, 17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Muito obrigado, missionária. E tudo, lá vem de novo tudo. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, olha lá, não é só palavra não, não é só da boca não. Seja em palavra, em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Dando por ele graças a Deus Pai, porque ele é o Pai, ele e o Pai são um. Então, amados, tudo que fizermos, façamos para a glória dele, para ele, por ele, dando tudo e em tudo graças a ele. Amém, amados? Amém, queridos? Eu pediria também a presbítera Neubis nos daria, está na nossa versão, Neubis? Isso. A presbítera Neubis, a nossa pastora amada do Cidade de Deus, vai também nos dar a honra de ler 1 de Coríntios 3, versículo 9 somente, minha presbítera Neubis. Somente o versículo 9 de 1 Coríntios 3.
porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Muito obrigado, minha presbítera. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Vocês são cooperadores, vocês são colaboradores, vocês são lavoura, colheita de Deus. Ou seja, uma lavoura, ela tanto planta quanto colhe. E nós fazemos isso, nós plantamos em nossos irmãos. Paulo disse, eu vou aí com vocês, filipenses, para comer de vocês alguns frutos e também dá-los a vocês. Então há uma interdependência relacional, de relacionamento de amor entre eu, você, entre você e nós, de amor, de comunhão, de perdão, de interação. Pai Santo e Justo, te glorificamos e te exaltamos nesta noite, porque somos colaboradores, somos cooperadores. Efésios capítulo 4, Pai, diz algo glorioso de 1 a 5, e diz algo glorioso que nós colaboramos com o Espírito Santo. Nós somos colaboradores do teu Espírito para promover no meio do teu corpo o vínculo da paz. Por isso, Pai, enche-nos esta noite com o teu ministério que já vai chegando. Capacita-nos para que agora nos possamos espraiar, alegrar e te adorar. Em nome de Jesus, aplaudamos o Rei.